arquiteto empreendedor, seja bem-vindo ao segundo episódio da terceira temporada do podcast Arquiteto Empreendedor. Nesse podcast a gente vem trazendo notícias, informações e como falar de empreendedorismo e gestão dentro do setor de arquitetura. Na primeira temporada a gente trouxe alguns especialistas de gestão, falando de marketing, falamos aí de cliente, falamos de prospecção, vendas, gestão. Na segunda temporada a gente trouxe dentro da Expo Revestir também alguns diretores de empresas, algumas pessoas para falar de como construir melhor o seu escritório. E nessa temporada a gente está trazendo alguns profissionais que são líderes de mercado nas suas regiões, que atuam aí em diversas áreas dentro da arquitetura, e a gente vai desbravar e desconstruir algumas coisas com relação à gestão e empreendedorismo. Estou mais uma vez com o Vitor Martinelli. Fala, arquiteto empreendedor. O objetivo é desbravar o escritório de vocês. E aí somos autores do livro Arquiteto Empreendedor, e hoje a gente estamos aqui com a visita da Roseli Feijó, seja muito bem-vinda. A Roseli, ela é arquiteta urbanista, professora universitária já há um bom tempinho, a gente vai contar um pouquinho sobre isso também, e traz dentro do escritório de arquitetura dela algumas vertentes como residencial, corporativo e também a parte urbanística. Seja muito bem-vinda, Roseli. Muito obrigada. Legal. Eu quero agradecer essa oportunidade aqui com vocês. Show. E hoje vai ter bastante papo pra gente falar, bastante coisinha. Eu queria já começar trazendo algum ponto, né? Então, primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. A gente já teve um bate-papo preliminar aqui antes, né? Mas você me contou que começou lá em 93, o seu primeiro escritório, e foi até uma situação diferente. Assim, não, né? Na verdade, assim, eu formei em 88, Legal. né? E é interessante porque eu sou de uma geração que pouco se falava em arquitetura. Muito pouca gente sabia o que foi realmente, qual era a atribuição de um arquiteto. As pessoas se confundiam. Arquiteto constrói prédio. Era pouco difundido, né? E poucas universidades, né, nessa área. E assim, eu sempre tive esse desejo bem nova. Sempre falei que ia ser arquiteto. Eu nunca tive plano B para isso. Sempre falei, vou ser arquiteto. E muitas vezes eu tinha que ficar explicando o que fazia um arquiteto. Era ser arquiteto, né? Eu pegava esses panfletos de prédio na rua, né? Quando entregavam, muito aqui em São Paulo, e aí eu olhava, me encantava, bom, enfim. E acho que a arquitetura avançou muito, né? Hoje é um mercado muito difundido, tem demandas muito grandes, né? E aí eu sempre trabalhei mesmo no período da faculdade, fiz estágio desde o primeiro... Aliás, na verdade, eu fiz estágio até antes de entrar na faculdade, de arquitetura, porque eu era atleta pela cidade, e aí eu tive uma oportunidade de jogar fora da cidade. Uma das negociações para eu continuar na cidade era ter um estágio de arquitetura sem nunca ter feito arquitetura. E foi um pouco complicado, mas eu consegui, não sabia nada, absolutamente nada, tive bastante compreensão, bastante ajuda da equipe e tal. Então Legal. aí eu tive a certeza, fiz curso técnico, edificações, então eu não estava errada mesmo no meu prognóstico aqui. E aí eu sempre fiz estágio e tal. E mesmo já cursando a faculdade, já estava num escritório no Guarujá, naquela época, na década de 70, né? Na década de 80, e o Guarujá bombava em termos de edifícios, né? Tinha muitas casas, muitos loteamentos, então a gente tinha muito trabalho. E eu já era coordenadora de projetos, e aí eu fui vendo que eu tinha um perfil, que eu acho que é aquilo que eu falo, um perfil para ser autônoma, dona do meu espaço. Eu costumo dizer que não é nem mérito, nem demérito, é perfil da pessoa. E eu percebi que eu tinha esse perfil de puxar responsabilidade, de realmente me envolver, né, com toda Todo o processo. todo o ali. processo, né? E aí foi quando eu comecei a amadurecer a ideia de ter uma carreira solo, de montar meu escritório. E aí, para isso, eu fui, né? Eu já tinha uma certa, né, independência financeira, né? Já me mantinha, tudo. Eu falei, bom, não posso sair nada. Então, aí fui juntando dinheiro, fui me programando para montar o meu escritório. E aí aconteceu, eu juntei um dinheiro que eu poderia viver aí 6 meses, se não entrasse uma alma viva no meu escritório, eu estaria coberta, né? Legal. E foi muito bom, porque naquela época, foi em 93, quando eu montei. A gente não tinha essa tecnologia de celular, a gente dependia muito de espaço físico. Aí aluguei uma sala, né? Uma sala pequena. Mas logo conseguiu já clientes nessa mudança ou também ficou um tempinho sem nada? Não, por incrível que pareça, por exemplo, até foi algo assim que foi realmente uma escolha minha, porque eu aluguei um escritório inteiro, era menor que a minha sala, que eu tinha naquele escritório, com secretária, com toda aquela infra. Eu falava, olha, isso aqui não é meu, eu vou partir. E aí todos os clientes vieram comigo, foi muito interessante.
todos os clientes acabaram Que você atendia. que eu atendia no escritório, começou a vieram, trabalhar com você. voltaram. Mas olha que ponto interessante, você comentou, você continuou trabalhando no lugar que você já estagiava, Sim, me trabalhava, programei, e você se planejou me planejei para tudo você para virar uma chave para... virar uma chave, entendeu? Eu tinha eu vi que eu tinha esse perfil, sabia das dificuldades, sabia, né, das escolhas que eu estava fazendo. Eu falei, não, só que eu vou fazer a coisa de uma maneira que eu também não saia, né, tendo que pedir alguma coisa para alguém, né, já, porque é difícil você, né, retroceder nessa questão da independência, tudo. E aí, meu escritório já e eu estava comentando com vocês, né, naquela época a gente dependia de infraestrutura de escritório, secretária, né, você tinha um telefone e aí... Você tinha que ter uma pessoa full tinha que ter time uma pessoa. atendendo. Aí eu tinha algumas pessoas que já eram do meu escritório que trabalhavam nas suas casas, porque o meu escritório era muito pequeno, não tinha condição, né, de De ter as pessoas ter lá. essas pessoas física, né, dentro do meu escritório. Então, e a minha mãe era minha secretária. Foi a primeira funcionária. Foi a primeira funcionária, ela ficava lá. Escritório de arquitetura, bom dia, escritório de arquitetura, boa tarde. Não, a arquiteta não está, quer deixar algum recado e tal, né? Aí... Legal. E aí, logo assim, com uns 4 meses, aí a coisa cresceu, foi tomando uma demanda, aí eu já aluguei uma outra sala no mesmo andar, aí já comecei a levar as pessoas, a minha equipe para dentro do escritório, né? E aí As coisas foram fluindo, caminhando. aí fluiu, todos os meus clientes voltaram, e aí foi quando eu tive um projeto, né, um projeto urbano muito grande, que foi em 1993, aí eu montei a minha empresa, com o meu CNPJ, que é o mesmo até hoje, minha empresa que tira certidões. Mas você viu a necessidade de abrir esse CNPJ por sim. conta dessa parte urbanística ou porque já estava vindo Por conta de numa... parte urbanística e também por conta de corporativo, né? As empresas são muito difíceis de contratar na pessoa física, né? Tem que emitir nota, você tem que ter certidão, às vezes e até a carga tributária na física é bem maior e muitas vezes elas não aceitam, né? Então aí foi... Mais da metade do nosso setor, hoje, ele trabalha de forma informal. E é muito engraçado ouvir você falar e no primeiro ano de escritório, para você ir para um ambiente mais corporativo, você automaticamente criou um CNPJ próprio e, querendo ou não, às vezes a gente, talvez lá atrás, no início da trajetória, possa ter sido inconsciente, tipo, vou abrir um CNPJ, e isso pode me alavancar, mas pode ter sido algo que possa ter te diferenciado também de outros escritórios. Eu vou dizer uma coisa que, né? por exemplo, tem alguns projetos que realmente o CNPJ diferencia, até porque você precisa ter, quando você é contratada por uma PJ, uma empresa que tem um determinado porte, ela pede várias certidões, ela pede idoneidade, protesto, até porque ela se responsabiliza, por aquilo, né? ela é conivente, né? Qualquer imposto que eventualmente eu não venha pagar, algum funcionário, ela acaba tendo que arcar com isso. Então elas pedem. Realmente eu percebo que tem muita dificuldade, inclusive até ter própria certidão do CAL, do CREA, né? Certidões de atestados disso, é verdade, é algo que são poucas empresas que têm. E eu gosto de falar com relação a isso, que na verdade essa é a regra do jogo, né? Independente de você querer ou não querer, a regra do jogo. Então, é a regra do jogo, não tem mesmo, como, né? você não entra e você não vai prestar para um corporativo, uma empresa grande, se você não tiver um CNPJ, se você não tiver as certidões, se você não tiver acervo técnico, não adianta você só falar que fez aquele trabalho, né? Você precisa estar atestado junto ao CAL, CREA, seja ele o órgão sempre atestado, só para deixar claro também para quem está escutando, né? Então, se você está cadastrado no CAL, você tem a RRT, que aí sim você consegue observar, né? Depois que você finaliza, e no CREA, para quem eram os profissionais mais antigos, exatamente, que ainda eu tenho dos dois, né? Eu tenho do CREA e do CAL, porque eu fui CREA no passado, né? E até um ponto legal de levantar disso é que quando a gente tem, às vezes, a gente emite a RT ou a RRT, a gente tem que dar finalizado, porque às vezes muitas pessoas emitem a RT, deixa lá e não você tem que dar baixa, finalizado, né? Para você baixar o atestado, você tem que apresentar o contrato tem que estar exatamente igual à sua emissão da RT, e você tem que ter o atestado do cliente dizendo que você finalizou o trabalho a contento. Você tem que ter esse atestado do cliente. Aí o legal é que é só com esse acervo técnico mesmo, com isso que a gente consegue também dar passos aí a questão urbanística às vezes para isso, né? Você precisa, para você dar passos maiores, você precisa ter você tem que provar a experiência, né? Você comentou que então iniciou lá em 93 a minha carreira. E aí,
uma obra que você tem bastante orgulho e comentou na parte urbanística é o projeto da Orla Da Praia Grande, a urbanização da Orla. Conta como isso aconteceu. Então, foi uma época bem marcante mesmo, né? Eu sei quem conheceu Praia Grande antes de 93, né? Era uma praia, um litoral bem conhecido como turismo de um dia, então era bem precário. Não só a questão da orla, mas, por exemplo, principalmente saneamento, a maioria ligação clandestina, né? O litoral acaba desaguando no mar. Então era todo muito comprometido. E aí teve toda essa visão, né, do prefeito na ocasião, de que era realmente, você precisava melhorar essa condição natural da cidade, que era o maior arrecadador de impostos, que era o IPTU, e aquilo estava caindo. E aí foi toda essa proposta aí, a gente fez um projeto piloto primeiro, e foi interessante porque eu acho que foi assim, até um marco. Eu entendo até, dentro da arquitetura, do urbanismo, eu acho até que foi um marco, principalmente porque a gente veio logo depois, veio na sequência das Olimpíadas de Barcelona, e eu considero até que ali foi uma divisão entre o planejamento urbano e o planejamento estratégico, porque até Barcelona, todas as Olimpíadas eram feitas fora da cidade, os equipamentos imensos, ginásios, etc. E Barcelona também sofria, né, dessa deteriorização perante o mercado europeu, né? Ela estava perdendo espaço. E aproveitou essa oportunidade das Olimpíadas e trouxe tudo para dentro da cidade. Então, todo o dinheiro reurbanizou, vias, equipamentos, mobiliários. E aí ela agregou realmente. As universidades tiveram grande participação, os pensadores do país tiveram grande participação, arquitetos, urbanistas, comerciantes. E acredito que na proporção isso foi aplicado na Praia Grande. A gente sentou na mesa com todos, desde do que vendia coco até com o prédio na frente, o construtor, o empreendedor. Todos tiveram a participação. Claro que você Querendo ou não, você influencia uma comunidade inteira, né? O projeto urbano ele tem isso de bom. Eu sempre digo isso, né? Que ele irradia. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um corredor comercial. Você pode observar que daqui a alguns meses os lojistas estão reformando, a cidade muda, entendeu? Esse é uma capacidade bem marcante do projeto urbano, ele irradia, então vale a pena. E a mesma coisa dentro da casa da gente, né? Quando você faz um armário, você muda alguma coisa, você investe e tal, daqui a pouco você vai ver se está pintando a casa inteira, você já vai... Então, essa é a sensação do bem-estar. Então, o projeto urbano é muito significativo nisso. Muitas vezes você depende... É difícil, eu falo que é difícil porque você tem um público-alvo muito grande, diferente de um projeto de edifício, onde o seu cliente é uma residência, onde você vai desbravar, você vai entender tudo que ele quer, tudo que a família quer, e você vai colocar num projeto. No urbano, você tem uma população, um setor, uma quantidade grande de pessoas, né? O ponto com relação a isso é que você comentou a questão do IPTU, né? Então, Praia Grande é uma região que praticamente não tem indústria, praticamente não tem uma rede hoteleira muito grande. O que tem é o IPTU. Então, o planejamento estratégico, que foi o que eu acho que você comentou, é exatamente isso, né? Se a gente vem na parte urbanista, você como arquiteto entende o que de fato precisa ser feito ali, a gente consegue melhorar a sociedade como um todo, né? Então, acho que como que você desbravou esse tipo de coisa eu entendo isso até na linguagem da arquitetura total. Pode ser no edifício, no residencial, no urbano. Eu digo o seguinte, falo até isso para os meus alunos, né? Quanto mais você conhece do problema, você reduz a chance do erro, né? A oportunidade do erro. Então, por exemplo, no urbano, você tem que ouvir, você tem que ter escuta. É bom, às vezes, você colocar uma pesquisa, ou qualitativa, ou quantitativa, enfim, onde as pessoas demonstram o seu desejo, né? Claro que muitas vezes são desejos impossíveis, né? Tem muito a ver com a vida daquela individual, mas na maioria, então uma pesquisa qualitativa é bem interessante porque você começa a ter, porque montar um programa no projeto urbano é o grande desafio, né? Você vai para uma pista de skate ou você vai para uma pista de patinação? Um exemplo. Pior do que você não ter um equipamento urbano é você ter um equipamento ocioso. Esse é o pior de tudo. Com certeza. Então, esse erro, e que eu falo que é o briefing que a gente faz no residencial, você faz no urbano. Você tem que fazer com uma cidade, né? Um setor, né? Às vezes uma cidade, um setor. E você interpretar esse desejo é bem complicado. E muitas vezes as pessoas também colocam problemas pessoais, né? Então, na minha infância eu queria ter isso, agora eu quero ter aquilo. Certo? Então, você tem. Então, é o tal do briefing que a gente faz no residencial, que a gente faz, que é... E que aí eu digo que
é o papel do arquiteto. Aí isso está no nosso DNA. Essa interpretação está no nosso DNA. Tem que entender realmente. Tem que entender, entendeu? Eu acho que esse é o nosso diferencial. Qual é a diferença do arquiteto? É exatamente isso. É essas relações humanas, né? Que é essa interpretação, o desejo. Tirar o sonho da cabeça da pessoa. Exatamente. Muitas coisas, muitas vezes as pessoas não sabem dizer o que querem. Elas sabem... Na verdade, às vezes as pessoas não sabem nem o que querem, né? Não sabem o que querem, mas em algum momento... sabe a dor que sabe sente. a dor. E muitas vezes ela te dá uma dica em algum momento, ela demonstra, ela entra num ambiente, ela fala que é bonito, ela não sabe dizer o que tá bonito, mas tá. É empírico, entendeu? Sim. Então isso Tira uma dúvida minha, a gente foi trazendo, né? Eu acredito que isso pode ser uma dúvida minha até de quem esteja ouvindo, mas eu acredito que esse projeto urbanístico que você fez pode ter te aberto várias portas para outros determinados segmentos com relação a construtores, Sim, a claro, é uma cadeia construtoras de... e residenciais, né? Não, realmente, dali, vários construtores que participaram, eu trabalho até hoje, tanto nas empresas como nos apartamentos residenciais. O melhor, eu falo o seguinte, eu entendo, assim, por exemplo, da arquitetura, eu tenho, claro, os segmentos que eu trabalho, tem muitos. A arquitetura tem um leque imenso. Talvez as pessoas não saibam, eu falo isso para meus alunos. Tem um leque imenso, em vários setores. Dentro de um setor tem várias segmentações. Se você for trabalhar, né, com patrimônio, você tem N coisas. O Brasil e tem mercado. O Brasil é feito de patrimônio, entendeu? A gente tem. Se você for trabalhar com meio ambiente, se você for trabalhar com ecologia, se você for trabalhar com habitação de interesse social, são imensos, entendeu? Então, assim, e o arquiteto também, ele é muito valorizado nesse sentido, de você ter essa percepção, de você conseguir agregar, né, essas relações humanas. O que eu vejo vantagem, por exemplo, que hoje eu me considero, assim, uma pessoa que eu consigo transitar em várias áreas com bastante conhecimento, né, pelo fato de eu ter vivido várias coisas. Então, por exemplo, desculpa, eu tenho uma cultura, assim, muito, por exemplo, o que eu aprendi muito no projeto urbano e que muitas vezes eu levo para o residencial? A manutenção, entendeu? Então, assim, que legal. Eu tenho uma cultura de manutenção, porque o poder público não tem condição de dar manutenção, né? Ele faz um equipamento, ele entrega, as demandas são muito grandes, então, por exemplo, se você trabalha com piso... Você pensa em algo perene, né? Eu penso e penso como eu vou. Então, por exemplo, eu já testei pisos... Eu já testei pisos esteticamente bonitos, mas que eu não consigo fazer com que o município dê manutenção, porque ele é muito personalizado, ele vai ter que treinar alguém, né, da sua equipe de manutenção civil, muitas vezes é rotativo, então você tem que ter coisas que durem. Então, às vezes você faz um investimento maior, às vezes a gente olha uma obra e fala, nossa, essa obra com coisas tão caras, não tem isso na minha casa, é dinheiro público. Não, às vezes é muito pelo fato dele ser quase que ad eterno, entendeu? De você ter essa durabilidade. Isso eu levo muito para o residencial, porque as pessoas não conseguem dar manutenção, muitas vezes nem trocar uma lâmpada, não é? Porque Sim. O dia a dia é puxado, né? Então, por exemplo, tudo que eu vou fazer no residencial, eu imagino que um dia eu posso dar manutenção, como que eu vou deslocar, como que eu vou tirar, como que eu vou fazer. Por isso que eu digo, é uma somatória, entendeu? E o melhor da minha profissão, eu fico até um pouco, porque eu falo que eu sou muito fã, eu acho que arquitetura urbanismo, eu acho que é um curso muito completo, né? É que você está sempre aprendendo, não existe nada. Se eu for fazer hoje qualquer coisa que eu já tenha feito mais de 100 vezes, eu vou pesquisar, eu vou olhar, eu vou ver o que a pessoa quer, o que estão fazendo, quais são os materiais novos que estão usando, que tecnologia está sendo usada, isso aplica aqui, nesse país, ele é viável, quanto custa, entendeu? Então, isso eu acho que é o mais fascinante, você não ter essa rotina. Tá sempre, acho que é uma função, né? O arquiteto, ele sempre tem que estar buscando realmente... visitando fornecedores, pegando na mão realmente o material, entendendo a diferença. Exatamente. Eu acho que vai muito dessa linha. E a indústria? Feiras, né? Hoje, tanto de coisas que tem, de materiais novos. Nossa, a indústria surgindo. Não para, né? Eu falo, o céu é o limite, vai de acordo com o orçamento, mas não para. A indústria avança muito em pouco tempo, né? Então você precisa estar ao par. Às vezes é viável, às vezes não é viável, às vezes a pessoa tem o sonho de ter, mas naquele momento não é o que ela quer investir. Então, e também acho que você tem que ter projetos para todos os níveis de investimento, né? É muito engraçado que quanto mais podcast a gente grava,
mais a gente enxerga que a multidisciplinaridade no nosso setor é muito grande. É importante para o arquiteto ele crescer. E é nítido ver, conforme você vai trazendo um pouco da sua história, que você teve que transitar em vários setores. E uma coisa que você deixa muito claro, assim, por mais que você fez lá o técnico, fez a arquitetura, hoje você é mestre, você não parou de aprender. Não, então não foi paro. até uma coisa que você falou, pô, não, a parte de falar que eu sou mestre não precisa, porque a gente continuando aprendendo, né? E isso eu acho mais interessante, você não tem rotina. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, você não vai diminuir a tua carga horária, você não vai, eu estou mais velha, tudo. Eu falo, gente, eu faço o quê? Com toda a minha energia, com tudo que o meu conhecimento. Eu tenho disposição para aprender. Acho que a pandemia foi algo que me fez até rever tudo isso, sabe? Até por o fato de eu ser professora universitária e a gente partir para uma aula online e você ter tecnologia, várias plataformas, e você tem que fazer acontecer, porque o aluno está lá sofrendo, todo mundo estava sofrendo, todo mundo tinha algum problema, ninguém estava isento, ninguém passou ileso nesse momento. E até essa renovação de plataforma online, Zoom, vários, né? Várias opções aí de você... As coisas estão mudando muito, né? Que nem eu sou engenheiro civil de formação, eu em 2009 entrei na faculdade, praticamente não tinha smartphone, praticamente não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha quase nada. Eu saí da faculdade em 2014 com praticamente um mundo totalmente diferente. Totalmente. E aí a própria faculdade, muitas coisas que eram ensinadas já tinham tecnologias novas sendo aplicadas. A engenharia e a arquitetura nem tanto, porque os tipos de materiais, eles demoram mais para evoluir. Mas se a gente pega um exemplo de uma faculdade de marketing, por exemplo, uma pessoa que começou em 5 anos praticamente de mudança, ele entrou falando como fazer jornal e saiu... imagina. Como fazendo uma Instagram, rede social. Uma rede social. E as coisas não acompanham. Eu queria entender de você, como você falou, que a parte como surgiu a ser professora universitária. E já desdobrando isso, o que você está vendo nesses últimos anos, acho que você comentou comigo, já está há 23 anos já lecionando. Em janeiro agora faço 23 anos de universidade. Toda a diferença que está tendo já não só na dinâmica de ensinar, mas no que está sendo aprendido realmente. Até o próprio perfil do aluno também muda, viu? Isso a gente observa bastante, o próprio perfil do aluno muda. Não, a universidade, as pessoas dizem assim, eu falo que é o melhor, né? Assim, eu gosto de dar aula. Eu acho que é leve, assim, o aluno, ele traz coisas novas para você, a própria alegria dele, né, a leveza que ele tem da vida, né? Porque ele tá ali para aprender. Tá descobrindo, né? Tá descobrindo, isso é muito bom pra gente. Eu considero isso, sabe? Quando eu ingressei, eu comecei a dar aula em 2000 e aí veio a exigência do MEC de ter titularidade, né? Mestrado, doutorado, foi aí que eu prestei o exame da PUC de Campinas. Aí eu fui fazer mestrado na PUC em Campinas. Eu sou até a última turma de 4 anos. Agora, hoje, mestrado são 2 anos. Em arquitetura e urbanismo e tal. Então, eu sentei na sala de aula de novo, né? Então, em 2000, eu sentei na sala de aula. E foi bom, porque foi num outro momento da minha vida e numa outra configuração, num outro cenário, porque todos ali eram formados, os professores, eles não tinham essa distância muito de você como professor. Eram todos profissionais, todos formados há algum tempo. Então, era muito mais uma troca. Foi puxado, claro, porque era Campinas, eu tinha que, né, me deslocar, tinha filha pequena. Rolando, né? A empresa continua, tese para defender, tal, filha pequena, etc, tal. Mas essa experiência de eu sentar na sala de aula num outro cenário foi muito gratificante, porque eu até dizia que era o melhor dia da minha semana, era quando eu estava em Campinas. A pessoa, ai, coitada, ela tem que ir para Campinas. Eu falei, mal sabe que é o melhor dia da minha semana. Porque aprendendo ali, né? Não, porque o duro é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Isso é que... Conforme você foi falando, eu fui buscar uma referência de uma frase que eu gosto muito. E eu vejo o nosso setor, assim, ele é um setor... E ele é egocêntrico, né? Isso, vaidoso, muito vaidoso. E eu enxergo que ele vai contra um pouco ao que a profissão do arquiteto ele precisa ser, porque a multidisciplinaridade é o compartilhamento de informação, e até um objetivo desse canal é que as pessoas se conectem com a gente. E faça essa troca. Que faça essa troca. E tem uma frase de eu tenho isso no meu computador, eu sempre guardo,
E aí eu acho que você, professora, pode ser que você se identifique. É da Cora Carolina. Cora assim, Carolina. O saber a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, basicamente, feliz aquele que aprende o que sabe. Vamos lá. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Você acredita que é isso? Eu acredito muito e digo o seguinte, olha, eu falo até que eu nunca tive essa coisa de deter a informação. Ao contrário, eu sempre tive para mim, também li em algum momento, em algum lugar, não lembro aonde, mas que também seguiu meio que deu um norte para minha vida nesse sentido. E assim, quando você tem uma informação, você passe ela para frente, porque você já está adquirindo outra informação. Então, eu nunca tive essa coisa, eu não vou contar e não vou falar. Ao contrário, eu estou dando aula, eu falo tudo, falo até coisas... No meio da aula, eu estou falando de um projeto, eu falo, ó, aqui já é uma boa oportunidade para cobrar, tá? Porque, sabe, eu já até mudo um pouco, né? Ó, nesse trecho aqui já dá para emitir uma fatura, tá? Porque é um evento que você já fez que não tem nada a ver com a área técnica. Então, eu não tenho isso. Ao contrário, cada vez que eu mais informo, mais eu adquiro informação. E a gente diz que tem duas pessoas que a gente nunca vai se incomodar que sejam melhores que a gente. Um é filho e o outro é aluno. Isso nunca. Se eu tiver um aluno melhor que eu... Posso complementar mais um? Pode. Funcionário. Funcionário, eu sei, mas o funcionário, às vezes, ele tem uma outra bagagem. Tudo bem, ele assiste. O aluno é seu, o aluno, se ele consegue fazer você... ser melhor que você dentro daquilo que você passou para ele, gente, é um orgulho nosso, não é? E filho também, né? A gente fica muito orgulhoso. Mas falando de funcionário, você traz também essa linha de professora dentro da sua empresa? Ou eu trago. Às vezes até me dou um pouco mal, assim, porque eu tenho meio essa coisa meio maternal, tal, mas eu trago... De parar, assim, de querer ensinar, de querer ensinar mostrar. E até muito, não só... Pessoalidade. Às vezes eu até... penso um pouco assim de... Mas eu acho que todo mundo um pouco. Eu acho que é muito difícil você ser só frio, né? E é só trabalhar negócio. É difícil, porque hoje o trabalho é a maior parte da sua vida, você está envolvida com o trabalho, né? Se você não criar um ambiente bom fica difícil, né? E aí, até pegando o gancho do que você falou, Vi, dessa multidisciplinaridade, você comentou também antes, Rosali, que os seus colaboradores hoje, eles atuam praticamente em todas as áreas que você então você atua, né? Eu acho isso, é isso que eu falo, tem um bônus e tem um ônus, né? Por exemplo, eu sei que os grandes escritórios, a gente vê isso, então departamentos, ele entra numa escala industrial, ok, isso já era assim na minha época. E funciona. Funciona, por exemplo, quando eu era estagiária, esses medalhões, Ruyotaxis, medalhões mesmo, né, na minha época de estagiária, esses ícones da arquitetura trabalhavam dessa forma. Claro que era tudo na mão. Quem fazia corte só fazia corte, quem fazia elevação só fazia elevação, quem fazia... Legal. Entendeu? Então eu, particularmente, eu não gosto disso. Eu gosto de que todos tenham, porque eu quero que todos tenham a visão que eu tenho. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto e você não vai na obra ver se aquilo que você fez deu certo, corre o risco do próximo. Eu acredito que essa somatória você deixa a coisa um pouco mais lenta no sentido que a produção cai, mas eu acredito nisso que o produto final vai ser melhor. Se não for naquela obra, vai ser na próxima, que vai ser na próxima, que vai ser na próxima. A gente, às vezes, traga em algumas palestras também uma metodologia de T-shaped, que é para poder, um tipo de ensinamento, né? Que a gente fala de pessoas mais especialistas e pessoas generalistas. Basicamente formando um T, né? Então, quanto mais generalista você tem alguns pontos especialistas. E quando a gente fala nesse tipo de colaboradores, o que você hoje proporciona é deixar a pessoa ela entender de tudo de forma mais generalista. E às vezes, quando a gente é especialista em alguns pontos, a gente consegue ter conexões muito mais sólidas e fortes. Vamos supor, se eu sei muito de urbanismo, por exemplo, mas quando eu vou fazer um residencial, eu consigo fazer alguns paralelos com o que eu tinha, que foi o que você mesmo comentou. Eu tenho um material que eu aplico lá no urbanismo, que quando eu vou fazer residencial, eu penso nesse tipo de coisa também, porque eu sei que ele vai durar mais, eu sei que ele vai ter um tipo de utilização mais correta, uma manutenção menor, tudo mais, mas por conta
de ser tão especialista, a gente consegue fazer esse tipo de paralelo com o que a gente tem para fazer. E eu acho que se a gente começa a fazer isso de forma intencional, entender, não, eu sou especialista nisso, mas eu também consigo entender de várias outras esferas de itens, a gente consegue ter muito mais resultado, né? E é o que você provoca nos seus colaboradores. Eu falo que assim, eu trabalho com 3 áreas, né? Então, é projeto residencial, que é o edifício, casas, edifício corporativo, residencial, enfim. Trabalho com o projeto urbano, né? Que são os parques lineares, etc. E trabalho com arquitetura de interior. Dentro dessas 3 áreas, todo mundo faz tudo. Entendeu? O cara que está fazendo, o funcionário que está fazendo um parque linear, uma pista de skate, também vai fazer o interior de uma casa, alguma coisa. Dentro do meu escritório é assim, eu não estou dividindo, porque eu acho interessante, entende? Eu acho que essa troca é interessante. Talvez eu até perca, né, nessa questão da produção, mas não pretendo ainda. Mas você cria mais Roselis dentro da sua própria empresa, porque vou criar essa visão. E tem pessoas que sentem falta disso, né? Eu já falo, eu só fazia isso, eu queria tanto participar do processo de criação, por exemplo. Tem gente que só faz do executivo, não participa do projeto de criação. Quando nós criamos e fomos escrevendo o livro, a gente quis ajudar o profissional que nos escuta, a pessoa que lê o livro, a ter um ponto de partida na parte administrativa, financeira, processos e tudo mais. E quanto mais eu converso com cada um de vocês e quanto mais eu vivo essa parte de expansão, que é o que eu faço hoje, tá muito claro na minha mente e nunca vai existir certo e errado dentro de qualquer metodologia que se cria ou que se faça. Existem pontos de orientação e a gente enxerga que vai dar certo para um escritório e para outros menos, vai funcionar para outro. Pelo modelo de gestão que se cria. Eu vejo que a forma que talvez seja a que você criou para o seu escritório foi o modelo de trabalho, desde que você iniciou até hoje, trouxe o meu aprendizado. Foi o meu aprendizado, foi nesse, da minha experiência. E deu certo. Eu também concordo com você. Eu sempre falo isso. Não tem o certo e errado para dentro. Tem o que funciona, o que não funciona. Tem o seu perfil e o seu perfil. O que não tem o seu mérito, né? Então, eu nunca digo, essa é a receita do bolo. Não tem. É como funciona a sua vida. Muita gente, olha, eu funciono desse jeito, é assim que está dando certo. Ou então, eu funciono desse jeito e não está dando certo. O que eu posso fazer para mudar? Uma das deficiências realmente das universidades, e aí não é só da arquitetura, eu atribuo isso a todos os cursos, é realmente a gestão. A gente sai da faculdade muito focado na área técnica, né? E mesmo assim, na área técnica, eu costumo dizer assim, você está preparado para aprender agora, né? Quando você não é nem para fazer. Agora, a gestão de escritório, eu falo, você está preparado para aprender. E a gestão de escritório, eu aprendi na marra. Eu aprendi ali, fazendo continha, vai entrar tal dinheiro, eu vou pagar fulano, vou pagar, entendeu? É isso, copiador. Aprendi na marra. Não existe, mas... porque, bem, uma arquitetura ela é a atividade fim da sua empresa, exatamente, né? Mas todo o restante é administração de empresas. É administração de empresa, exatamente. E aí você foca em quê, né? Eu tenho meu escritório... a minha hora vai custar tanto, eu tenho que estar focado aqui. Não, mas eu tenho que cuidar daqui. E eu já tive, assim, alguns problemas com funcionário de impostos, essas coisas todas, até porque eu emito certidão, eu tenho que estar com os impostos todos certinhos, tudo. Quando eu tive esse problema, nunca mais eu deleguei isso para ninguém. Eu pago. Agora, entendeu? Não delego para mais ninguém. Tem uma parte do livro que a gente fala que 1/3 da profissão de arquitetura é projetar, o restante é alinhamento de expectativa com o cliente, gestão de pessoas e a parte operacional, burocrática. Não, eu falo que trabalhar tá bem fácil, assim, trabalhar fácil. Você fala, trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Agora, relações humanas é muito difícil. E nós somos relações. Entendeu? Você está lidando com o cliente, você está lidando com seus funcionários, você está lidando com seus fornecedores, você está lidando com a sua mão de obra.
Isso é o grande desafio hoje, e realmente é a expectativa que você cria. Aí fora tudo isso tem que administrar, você fazer quanto vai entrar, quanto vai sair, o que eu vou pagar, onde eu vou investir, né? Você comentou uma coisa antes da gente iniciar, que é assim, ilusão que não vai ter problema. Ah, sim, eu falo isso para cliente, assim, Roseli, eu vou ter problema? Vai. Entendeu? Eu falo assim, é uma ilusão. Sinto lhe informar, mas eu falo assim, Esse é um a nossa alinhamento de área... expectativa importante, né? Eu falo, é uma área que tem uma cadeia muito grande de fornecedores, materiais, mão de obra, a cadeia é muito, e cada vez mais. É diferente, você fazia uma casa antigamente, para casa, o piso, o telhado, a iluminação, você tem tanta coisa, é iluminação, é automação, é aquecedor misturado com a gás, misturado com solar, portas, é tantos itens, entendeu? Então, essa é o que eu sempre bato na tecla, que é algo que eu considero um desafio, a questão do projeto, o projeto executivo. Nesse projeto executivo, você vai conciliar várias coisas, né? E muitas vezes o próprio cliente não dá muito valor, não quer pagar muito papel, os próprios profissionais também, não, vamos tocando. Então, esse projeto... Você tem vários itens. Como que você vai garantir que nenhum desses itens, nessa cadeia imensa, vai ter problema? Vai dar. Agora, o que eu garanto, eu vou resolver. Isso eu garanto, eu vou resolver. A função é realmente ser um resolvedor de problemas, né? Você vai resolver, vai arrumar daqui... Eu tenho algo para mim, assim, isso que eu falo, a experiência desse caso conta muito. Hoje, assim, nada mais me assusta, eu sei que eu vou resolver, eu só preciso dar uma pensada, olha, deixa eu ver como é que eu vou conciliar esse problema com esse problema, como é que eu vou resolver. Então, isso a experiência conta muito. E você tem que ter equipe. E aí é onde você tem que ter equipe de fornecedores, equipe de mão de obra, equipe de escritório. Aí é que conta a equipe, a sua experiência e toda a sua equipe. Porque não adianta você falar, mas eu tenho equipe, eu vou quebrar o pau com o meu fornecedor. Você não vai saber nem pedir para ele resolver. Eu já vi isso acontecer. Não sabe nem pedir, não sabe nem... Não sabe nem por onde começar, não sabe nem onde está o problema. Não sabe nem aonde está o problema. Então vai ficar difícil de resolver. Então, isso é uma ilusão de quem vai fazer, né, uma obra, tem um sonho. Eu tomo bastante cuidado, porque eu falo, esse sonho vira um pesadelo. É uma área, a nossa área tem um valor muito alto, né, em termos de orçamentos, valores... transacionados entre muito alto, até porque, né, tanta tecnologia, mercado, né, tudo isso. Então, você tem que levar para ele, né, melhor, o seu melhor, né? Eu procuro dou o meu melhor, né? Que você falou, às vezes, o cliente não quer papel, não quer book. Eu gosto de falar sempre que ele nem sabe o que a gente entrega. A gente vai entregar um projeto lindo, maravilhoso, ele vai olhar aquilo, não consegue ler, não consegue enxergar. Porque, bem ou mal, se a gente pega o que tá, a palavra projeto, o significado dela é planejamento. Então, o que o cliente ele contrata da gente é como eu vou entrar num apartamento sem nada, ou uma orla de Santos que tá de um jeito, da Praia Grande, e daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai estar totalmente diferente do jeito que eu sonhei, que eu nem imaginava que eu sonhava com aquilo. Então, é o passo a passo. E dentro desse passo a passo, é entender toda essa cadeia que você comentou dos fornecedores. Em que momento que vai entrar o vidraceiro? Em que momento que vai entrar tal coisa? Então, é esse planejamento, de fato, que é a nossa função. Né? E o interior, ele tem muito detalhe. Então, por exemplo, eu estou entregando uma obra sexta-feira. Eu tenho uma planilha, assim. Eu sou uma pessoa planilhada, eu vivo com planilha, adoro. Eu falo que só volto dormir com elas, entendeu? Eu amo minhas planilhas. Eu começo com uma planilha semanal, depois eu vou abrindo cada vez mais até que ela chega diária. Então hoje vai instalar isso, vai instalar aquilo, e é uma sequência, são vários detalhes, né? Então é uma sequência, até onde você pode interromper uma sequência, aonde você pode adiantar alguma coisa mesmo, que vai ter um retorno depois. Então isso tudo é um entendimento que leva tempo. E muitas vezes o cliente também não valoriza isso, né? Isso é o projeto. Eu acho que o Brasil tem esse problema do conceito do projeto. O Brasil não tem a cultura do projeto. A gente vê em todas as obras, por aquilo que a gente estava comentando, né? Às vezes você vai fazer uma obra viária, você faz 3 meses de projeto e 10 anos de obra. Lá fora é o contrário. 10 anos, 3 anos de projeto e 6 meses de obra. Então, o projeto acontece, a obra acontece de acordo com o projeto. É tudo pensado, tudo estimado. E o brasileiro tem um pouco dessa resistência. O papel tem... Tanto é que os profissionais de papel, né, são os menos valorizados, menos remunerados, né?
Coisa que lá fora não acontece. Por exemplo, os megas projetos eu tive a oportunidade de trabalhar também numa empresa consultora, uma consultoria urbanística aqui também dos terminais do Porto de Santos, que ia ter, e eu fui contratada por uma empresa francesa. E aí, porque era uma troca de experiências, né? Era uma troca de conhecimento, e eu fui contratada por uma consultoria francesa. E isso me levou 2 vezes para a França para estudar esses projetos, Paris, essas coisas. É totalmente diferente. O arquiteto, não só lá, na Europa inteira, Estados Unidos, começa pela remuneração. A remuneração do profissional é a maior de todos os profissionais envolvidos naquela obra, é a maior, em termos de porcentagem do valor do custo da obra. Por outro lado também, o arquiteto já faz de cara um seguro, porque ele também vai pagar. Entendeu? É muito interessante toda como funciona, né? A modelagem desses. Exatamente. Ele já faz um seguro para tudo que der errado. Não se faz nada num projeto sem consultar a equipe de arquitetos. É muito interessante. Aqui, quando você entra, né? Você vê, já tem um piso, eu comprei isso, olha, eu vi aquilo. Não se faz nada. O projeto realmente, ele tem o domínio do projeto, ele tem o controle do projeto, ele é realmente o autor do projeto. Então, todos vivem. E aí você vê bem essa característica que a gente está falando aqui, dessa visão multidisciplinar, dessa visão agregadora de profissionais, dessa visão de entendimento. A remuneração dele é muito maior de qualquer profissional do Brasil, que muitas vezes esses grandes escritórios até compram, né? Esses grandes escritórios europeus e americanos, né? Estão vindo muito para o Brasil porque enxergam esse potencial, né? Mas tem essa dificuldade de quebrar essa barreira dessa cultura do projeto, né? Eu acho que pegando dessa linha da cultura de projeto, a gente aqui demora muito para também as coisas acontecerem, né? Vou dar 2 exemplos. Que nem eu falei, eu entrei na universidade em 2009 e numa aula de desenho técnico, o coordenador do curso entrou para falar de BIM. Hoje a gente está gravando esse podcast em 2022 e praticamente quantos escritórios de arquitetura no Brasil fazem projetos utilizando a metodologia BIM? São pouquíssimos. Plataforma BIM. Eu tentei, fiquei 2 anos implantando isso. E a gente tá falando já de 20, 10, 15 anos que já existe a ferramenta e até agora as coisas não começam a deslanchar. Exatamente. Lá na época ele já falava que a Petrobras só contrataria projetos se fossem BIM. São Paulo só contrata projetistas que trabalhem na plataforma BIM. Porque precisa. Aí eu trago um outro exemplo. A gente teve em 2018... Você vê, projeto, algo tão, né? É a origem de qualquer coisa. Vai vir do projeto. Isso. E aí outro ponto que eu ia trazer, em 2018 a gente participou do evento da Construtech Ventures, que era uma... aceleradora investidora de startups voltadas para o setor da construção civil. Isso em 2018. Em 2018, de 28 setores no Brasil, falando de inovação e novas tecnologias, a construção civil ela só perdia para a pesca. A gente só inovava um pouquinho mais do que a pesca. E aí você imagina, olha o tanto de fornecedores, o tanto de materiais, o tanto de coisas de projeto que a gente faz que a gente não consegue surfar uma onda melhor. Isso é algo também que eu insisto em falar, que eu digo que também é um problema muito sério, bem nosso mesmo do Brasil, que é realmente, quando eu falei, a construção civil, eu falo que a obra tem tudo para dar errado. Ela foi feita para dar errado, porque a gente trabalha, e aí eu atribuo também muito a questão da aceitação. Então, por exemplo, a gente tem uma mão de obra mais... Não, eu digo assim, a nossa mão de obra, ela tem uma qualificação, tem um pouco menor, né, do que talvez, claro, com certeza, menor do que quem está na indústria, quem está no comércio e tal. Então a gente tem, o brasileiro tem muita resistência em trabalhar com pré-fabricado. E quando eu falo pré-fabricado, eu não estou falando aquele concreto, não. Você tem N opções hoje, onde você vem com a montagem, você traz isso da escala da indústria e monta no teu canteiro, né? Praticamente a tua obra é uma indústria. O brasileiro não aceita isso. Eu não quero ter... Você viaja pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de viajar muito, ver loteamentos de altíssimo padrão. As casas são iguais. As cores são iguais. O máximo que loteamentos de altíssimo padrão fora, Dubai, que né? As casas têm a mesma cor, a mesma formato e ninguém se incomoda. Aqui o brasileiro, não, eu quero minha casa diferente, eu quero isso, aquilo. Então isso você vai para o artesanal, né? Você vai. Aí essa mão de obra já é uma mão de obra escassa. Entende? Exato. É uma mão de obra que não está qualificada para aquilo. O brasileiro, ele quer pagar pelo artesano, ele quer pagar o industrial comprando o artesanal. Entendeu? Então, assim,
isso, eu lembro de uma amiga minha que não é nada dessa área, ela tinha comprado um apartamento, faz muitos anos isso, né? E ela me falou, Roseli, você não vai acreditar, a consultora do meu apartamento, ela é tão ruim. Eu falei, o que aconteceu? Você não vai acreditar, eu tô acompanhando a obra, eles levantaram o prédio. Depois que eles levantaram as paredes todas levantadas do meu apartamento, eles estão quebrando inteiro. Eu não sei o que eles fizeram de errado, que eles estão quebrando. Eu falei, nossa, quando eu fui lá, eles estavam quebrando a hidráulica elétrica. Não, uma pessoa que não é da área, não entende. Mas como assim? Levanta e depois quebra? Pra depois tampar de novo. Não acredito. Isso é engraçado. Entendeu? Foi muito engraçado, porque ela me alertou para um absurdo desse. E aí você vai trabalhar com alvenaria, com a tubulação passando por dentro, entendeu? Então, assim, essa é a escala. Então, isso é o que mais pega na nossa área. E aí, acho até que o Brasil também tem um compromisso de empregar essa mão de obra, né? Então, existe também isso que eu acho que precisa ser revisto. Se eu acabar com isso, eu vou ter um índice de desemprego grande? Sim, você tem que qualificar essas pessoas para trabalharem num outro cenário, na própria construção civil, mas num outro cenário. É a qualificação. Sabe o que é bem engraçado? É inversamente proporcional também, né? A construção civil, o agronegócio, eu me recordo também que nessa mesma feira ela estava entre os que estavam lá embaixo também, né? E o agronegócio e a construção civil, pensando em tecnologia, eles movimentam o nosso país. Eles estão entre os 5 setores, os 4, 5 setores mais pujantes, que mais levam a nossa economia. E eu acho muito engraçado que vira-se inversamente proporcional. Os setores que mais impulsionam o nosso país são os setores que menos na época inovam. Em tecnologia. Então até alguém comentou lá que são assentadores de bloco. Os construtores do nosso país são assentadores de bloco. E também existe algo assim que eu acho que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer um projeto inteiro para trabalhar com painéis de fechamento, ou seja, não ia trabalhar com alvenaria convencional, você vem, né, pá. O custo disso onerou em 40% só na alvenaria. O construtor falou, não vou fazer. Entendeu? Então, por exemplo, você tenta usar materiais ecológicos, pisos permeáveis. Ele ia ganhar um ano de obra. Um ano de obra, mas é difícil de você convencer o cara uma pessoa. Que isso Você tá entendendo? Então, assim, precisa ter algo, ou um subsídio, ou um incentivo, alguma coisa como tem no setor do agro, né? O agro avançou sozinho, de uma certa forma, com muita pesquisa, com muito isso, mas ele tinha também, né, um incentivo financeiro, alguma coisa, mas sem não diminuir, pode ser algum mérito, né, do papel do agro hoje no Brasil. Mas a construção civil, eu acho que ela tem que ter esse olhar mais direcionado. Ela realmente é uma demanda muito grande. A gente tem um déficit habitacional muito grande, não só na questão da unidade, mas na questão mesmo, né, do mercado fundiário. Isso tem que ter esse olhar. E acho que tem que ter esse olhar para a tecnologia, porque ela tem uma cadeia também de empregos imensa, muito grande, e cada vez mais. Então, eu acho que precisa tentar, de uma certa forma, de alguma maneira, ou com subsídio, para tentar fazer com esses produtos que são na escala industrial, que fiquem mais acessíveis, que estimulem, né, claro, o construtor. Mas acho que aí também conectam os 3 pontos que nós conversamos aqui. Primeiro, o arquiteto está exposto a entender e conhecer esse tipo de solução. De solução, O segundo ponto é ele conseguir provar para o cliente que aquilo de fato é importante. E a gente se posicionar em cima disso e mostrar que o resultado, tudo bem, eu vou gastar 40% a mais talvez no material, só que no resultado final eu vou ter tal coisa. Então, quais os benefícios que a gente vai ter em cima disso? E o terceiro, tentar provocar nessa questão de treinamento, de qualificação para isso. Né? Para que você a gente pega essa melhore. Né? Para que você melhore, entende? Eu falo, não é a questão de você criar o desemprego, não, ao contrário. Eu acho que é você qualificar para uma nova modelagem construtiva, né? Um novo processo construtivo, né? Nesse próximo ano que se inicia agora, nesse ano que se inicia, né? Porque que já estamos no final, vai ser lançado em 2023. Então, neste ano de 2023, o seu escritório completa hoje
Hoje não. Neste ano, 30 anos, né? Isso, Com todo esse tempo de escritório e todo o trabalho que você vem desenvolvendo e desenvolveu, que você acredita, aí é mais autoconhecimento, né? O que você acredita que foi determinante para você? Então, eu acho que, por exemplo, vai nesses 30 anos, né, de carreira solo, tudo, eu acho que o que determinou, por exemplo, eu sei que hoje, né, eu sou uma pessoa de uma outra geração não tenho esse apelo, né, do marketing digital, como os jovens têm, que eu acho muito legal, isso e aquilo, não tenho, né? E já sofri muito por isso e hoje eu já entendi que... Tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Eu tenho paciência, eu tenho outros focos e tal. O que eu acho que hoje me diferencia realmente, por exemplo, de ter uma carteira de clientes que vai passando indicação, isso, aquilo, já que eu não tenho esse marketing digital tão avançado a ponto de um cliente me procurar, até já aconteceu, mas é raro, não é o meu forte. Realmente, eu atribuo ao seguinte... personalidade com personalizar o projeto, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou com o cliente, eu estou vivendo ele, eu estou tentando identificar ele, eu estou tentando dar o meu melhor para ele, tentando interpretar todos os desejos dele, tentando mostrar para ele o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o porquê e não. Eu acho que isso é uma carência, entendeu? Então, eu acho assim que ele conversa comigo, ele percebe que eu entendo, ele percebe que eu estou ali para atendê-lo, ele percebe que ele é a pessoa importante para mim naquele momento em que eu vou dar o meu melhor para aquele projeto. A experiência eu acho que conta muito, eu acho que poucas coisas da idade traz de bom e uma delas é essa, né? Além das dores de coluna, etc, rugas e tal, mas a experiência é muito gratificante, você olhar e falar, nossa, eu vou resolver isso tão simples, tão fácil, né? Isso só a experiência, você vai ter que viver isso, né? Eu acho que a questão também de procurar escutar mais, entendeu? De procurar ter um pouco mais assim, por exemplo, não me achar, por exemplo, a dona da verdade, não me achar assim, tentar ouvir, tentar pegar o que a pessoa está trazendo para mim, tentar reconhecer o meu erro naquele momento. Acho que é um ponto legal. E até, sabe, se errar, falar, olha, você me desculpa, não prestei atenção nisso, ou então essa responsabilidade é minha, em algum momento eu deixei passar, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Um ponto bacana com relação a isso, Roseli, é que eu gosto de trazer como se fosse uma metodologia, que não é bem uma metodologia, mas um conceito mesmo de cliente infinito. Porque o setor de arquitetura, a gente trabalha muito com a pessoalidade, né? Exato. Personalidade, particularidade. Tanto no residencial, mas também no corporativo, também no urbanismo, né? Então, toda jornada que começa numa indicação, ela também termina na indicação. Então, se eu tô atendendo um cliente hoje, ele não é meu cliente hoje e nunca mais vai contratar o meu serviço. Talvez ele não contrate, mas às vezes a esposa vai contratar, mas às vezes o filho vai contratar, o amigo. Porque ele é uma pessoa que vai influenciar as outras. E se a gente trata os nossos clientes já pensando que ele vai ser de fato um cliente infinito dentro do nosso negócio, que ele vai começar hoje e durante toda a minha carreira ele vai continuar contratando da gente, fazendo isso de forma intencional realmente... Pô, não tô atendendo a Roseli hoje e acabou, vou brigar com a Roseli, não quero mais. Não, mas tô atendendo a Roseli porque eu sei que ela vai ser uma pessoa que vai me abrir portas lá na frente para outras coisas. Até eu ia perguntar, você hoje tem 3 frentes dentro do escritório. Então, desde urbanismo, residencial e corporativo. Tem clientes que transitam nesses 3 setores? Por exemplo, tem clientes do corporativo ou do residencial que trabalha num escritório onde teve esse contrato de um projeto urbano e que me chama e fala, eu conheço teu trabalho, eu acho que você entende disso melhor que ninguém, você não quer vir... e às vezes nem é na minha região, é bem fora. Isso também é algo que não tem problema nenhum de trabalhar em outras regiões, que eu acho que também são características que também te acrescentam. E aí tem essa indicação mesmo, tem esse conhecimento. Você me contou antes que Cuiabá, né? Que você chegou agora também exatamente, por conta disso, né? por conta de um cliente meu, onde eu faço residencial, casa, etc., que ele foi para trabalhar lá nessa área de engenharia. E aqui apareceu, ele falou, não, eu conheço uma pessoa que vai resolver isso. E aí foi quando ele me chamou e agora abriu outros trabalhos e
Que legal. Entendeu? Então, acho que é assim que funciona. É o teu melhor cartão, né? Eu acho que esse é o teu melhor cartão de visita, é esse, né? É o que você, a responsabilidade do problema. é você puxar realmente. Agora, o que eu digo, se eu puder deixar alguma dica, e aí eu acho que é para tudo na vida, seja ela qual for a área, eu acho que tudo funciona em 2 itens, que é disciplina e determinação. Tem para qualquer coisa que você venha fazer, é disciplina e determinação. Eu acredito nisso. Claro, é isso que eu falo. Já, se fosse alguns anos atrás, eu falava só assim que vai dar certo. Não, hoje eu consigo entender que tem gente que funciona de outro jeito. Tem alguns que tem um quesinho a mais, outros um quesinho a menos. Entendeu? Não tem disciplina, mas é determinado, ou é determinado, entendeu? Eu tenho a disciplina, entendeu? Mas assim, o que eu acho que realmente, principalmente para um empreendedor, o arquiteto empreendedor, é ter a disciplina, precisa ter a continuar disciplina aprendendo e ter determinação, porque os problemas vão aparecer. Não tem como não aparecer e você vai resolver. Eu falo, o nome disso é vida, né? Isso Sim, é a vida, né? Você até se antecipou, eu ia fazer uma quase última pergunta, que era exatamente o que você deixaria como dica, como alguma coisa. Eu digo isso assim, agora se eu for falar realmente da arquitetura mesmo, é tentar além da disciplina e da determinação, eu acho que é você tentar entender o seu cliente, entendeu? Tentar ter essa percepção, tentar ter essa visão multidisciplinar, tentar principalmente detalhes, né? nos detalhes. Às vezes você fala, muitas coisas são empíricas, você não consegue perceber, mas está dito em algum momento. Tentar isso. Ter essa humildade, não né? Não só o verbal, né? O não verbal também fala muito, né? Exatamente, porque eu falo, muitas vezes eles entram num lugar, nossa, que lugar lindo. Mesmo cidade, você viaja, vai falar, nossa, que cidade linda. Por quê? Aí você vai ver, por quê? Aí você vai, eu tenho a energia enterrada. Eu tenho as fachadas organizadas. Eu tenho, meu viário, minha sinalização de piso. Você não sabe dizer o porquê que você achou aquele ambiente daquela cidade bonito. Mas você tem essa sensação. A mesma coisa é a casa. Você entra numa casa, mas por que eu estou me sentindo bem? Aí é um conjunto de coisas. E muitas vezes o teu cliente não sabe, né? Especificar exatamente o que é. A gente tem que decifrar isso, então, esse briefing é muito importante. Traz conforto, né? Não, legal. Quer deixar uma mensagem, Vivi? A minha mensagem é um obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, gente. Imagina, foi muito bom. Primeira vez que eu estive com você, mas foi muito legal. Muito bom, gente. Olha, essa troca foi muito boa. Aprendi muito com vocês também, viu? Que bom. Show. Maravilha. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Outras oportunidades estar junto conosco aqui também. Com certeza. Agradeço você, arquiteto empreendedor. Até o próximo episódio. A gente falando mais de gestão e empreendedorismo, trazendo cases aí do nosso setor e como a gente pode ser melhor arquiteto, designer de interiores e decoradores no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.